Oi, gente, boa tarde. Hoje na monitoria a gente vai falar sobre crime preterdoloso e sobre erro de tipo e todas as classificações de erro de tipo. Bom, o fato típico ele se divide, em 4 subseções, que é a conduta, que a gente já estudou, resultado, que vocês estudaram com a Sara, e dentro dessa areazinha tem o crime preterdoloso, que vocês acabaram não vendo, e por conta disso eu vou ensinar hoje. O nexo causal, que a gente estudou na semana passada, e a tipicidade, que é o fato típico. E hoje a gente vai começar no fato típico dentro do erro de tipo. Mas antes disso, a gente vai fazer uma revisão sobre crime preterdoloso, já que eu e a Sara a gente não revisou com vocês. O crime preterdoloso ele ocorre basicamente quando o agente ele tem a intenção inicial de cometer um crime com uma derivada intenção, mas de forma acidental ele acaba por praticar um crime mais grave sem intenção, mas por culpa, então de forma culposa. Ele começa a iniciar o crime de forma dolosa e acaba resultando depois em uma transferência para a questão de culpa. Essa categoria ela vai se diferenciar do crime qualificado por conta do resultado, pois neste crime, a questão única que diferente dos outros é a questão da intenção, que ela vai se mudar quanto ao resultado. Portanto, essa característica ela vai se diferenciar do crime qualificado pelo resultado, pois neste a qualificação ela pode ocorrer tanto com resultado doloso quanto culposo. Enquanto no preterdoloso, a qualificação ela está sempre associada a um resultado completamente culposo, mantendo o dolo na ação inicial. Então, a ação inicial vai ser dolosa, mas o resultado provavelmente vai ser culposo, já que ele não tem intenção disso. Ou seja, o agente ele teve a vontade de cometer o crime, mas ele não desejou o resultado ser mais grave, que por conta de culpa aconteceu de ficar mais grave. E completamente não foi a intenção dessa pessoa, não foi o dolo dessa pessoa. O crime, então, preterdoloso, portanto, é a hipótese em que há dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Existe um crime inicial doloso e um resultado final culposo. Ele é bem fácil de ser verificado, ele é bem fácil assim, de você diferenciar ele. Agora a gente vai, já como a gente lembrou isso, porque era bem rapidinho, ele é um assunto bem pequenininho, acho que os assuntos mais assim grandes é conduta mesmo e resultado. O crime preterdoloso ele não é tão grande assim, extenso, é mais uma coisinha inicial para você se lembrar. E agora a gente vai falar de erro de tipo, que ele sim tem várias diferenciações. Antes disso, eu queria explicar para vocês mesmo a tipografia, né? O que é erro e o que é o tipo. Erro, portanto, é um falso ou equivocado sentimento acerca da realidade. Por exemplo, se você vai à feira e compra um tomate pensando que está comprando uma maçã, você está cometendo, assim, nessa situação, um erro. Pois você teve um sentimento completamente equivocado da realidade. Você tinha uma intenção e acabou acontecendo um erro ali que você gerou outra situação. Enquanto o tipo, na esfera penal, são basicamente os elementos que compõem mesmo o fato incriminador. De modo que a ausência desses elementos implicaria basicamente na inexistência do crime. Não teria crime sem esses tipos, sem esses elementos. Por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Os elementos desse crime são matar alguém. O alguém refere-se à pessoa, que se eu matar o animal, por exemplo, eu não pratico o crime previsto nesse artigo, que seria o 121, provavelmente outro, mas não o 121. O 121, o tipo é matar alguém. Basicamente é ao pé da letra mesmo. Discriminante. Portanto, o tipo também ele vai se diferir em dois, que é o discriminante e o putativo. O discriminante é a causa que vai excluir o crime, retirando o caráter ilícito do fato típico praticado por alguém. Essa palavra é sinônima, portanto, da causa da exclusão da ilicitude. Enquanto a putativa, porém, de parecer aparentar, ela vem de aparecer. Ela é algo mais imaginário, erroneamente suposto. É tudo aquilo que, por exemplo, parece, mas não é o que aparenta ser, diferente do discriminante. Prosseguindo, o erro de tipo ele possui as seguintes interpretações que a gente vai dividir elas hoje, que são algumas bastantes.
erro de tipo incriminador, né, que vai ocorrer quando a pessoa, por um equivocado sentimento acerca da realidade, pratica os fatos descritos no tipo penal. Todavia, se essa pessoa soubesse que ela estava cometendo um ato ilícito, ela jamais realizaria essa determinada conduta. Nesse sentido, né, para facilitar a análise da conduta praticada pelo agente nos crimes que admitem a modalidade culposa, o erro de tipo essencial foi dividido em inevitável, né, que é o excusável, evitável, é o inexcusável. Eu acho mais fácil até decorar, por exemplo, o próprio nome. E o erro de tipo essencial aceitável, que é vencível, inexcusável também, que ocorre quando pode ser observado pela observância do cuidado, né, com o objeto pelo agente, ocorrendo resultado por imprudência ou negligência. Então, essa situação ela ocorre por negligência ou imprudência. Se a pessoa tivesse mais cuidado naquela situação, não teria ocorrido o erro de tipo. Enquanto o erro de tipo essencial inevitável ou invencível é quando o agente ele atua ou ele se omite, né, que são duas ações, são duas formas de cometer um crime, né, que é por ação ou omissão. Ele, sem ter a consciência da ilicitude, sem acreditar que aquilo de fato era um crime, ele se omite, né, ou não tem uma situação no qual não é possível lhe exigir que tenha essa consciência. A situação não vai cobrar dele essa consciência de ilicitude da situação. Essencial discriminante. A discriminante ela significa basicamente que o excludente da antijuricidade, ou seja, não aquelas hipóteses previstas, né, no artigo 23 do Código Penal, por exemplo, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Exemplo: 2 amigos estão em alto mar e o barco está afundando. Há apenas uma boia. Um se salva utilizando a boia, enquanto o outro morre afogado. Nesse caso, embora, né, tenha havido uma omissão de socorro que resultou na morte, né, do amigo dele, quem se apossou da boia estaria amparado pela excludente de antijuricidade, né, que é uma discriminante de estado de necessidade. Então, essa pessoa não estaria cometendo um crime de omissão de socorro. Sendo assim, as hipóteses, né, de erro de tipo essencial discriminante são conhecidas como discriminantes putativas. Elas vão tirar basicamente a ilicitude do crime. Isso quer dizer que o agente, por uma falsa percepção da realidade, pratica os elementos do tipo incriminador com intenção, né, de forma dolosa, pois ele acredita piamente que está amparado por uma das excludentes da antijuricidade, prevista no artigo 23. Basicamente, ele entende que ele vai ser assegurado por esse estado de necessidade e, por conta disso, ele comete, né, o crime. Erro de tipo sobre objeto. O erro aqui ele é completamente relevante para a imputação do delito cometido, de modo que o agente ele responde pelo crime como se não houvesse o erro. Por exemplo, temos o agente que furta em um quadro pensando que fosse um valioso quadro original. Todavia, esse quadro era uma réplica cujo valor de mercado não ultrapassa R$50. Nesse caso, nós poderíamos pensar que basicamente esse furto de bagatela, em que se aplicaria o artigo 155 do Código Penal, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz ele pode acabar substituindo a pena de reclusão pela de detenção. Isso acabaria diminuindo, né, de 1 a 2 terços, ou ele poderia aplicar somente a pena de multa, já que aqui aconteceu o erro de tipo de que ele queria roubar um quadro que era original e provavelmente muito bem avaliado. Só que o quadro ele não estava ali, basicamente ele acabou pagando muito menos, ele acabou roubando uma coisa que tinha um valor completamente diferente. Porém, nós estamos diante de um erro de tipo acidental sobre o objeto, pois o agente, por uma falsa percepção da realidade, ele acabou furtando a coisa diversa da que ele pretendia de fato, tornando assim o erro irrelevante para a aplicação do tipo penal supracitado. No presente exemplo, a gente aplicaria, por exemplo, o artigo 155, que diria que o furto simples, né? Então, ele receberia a pena condizente ao que de fato ele roubou. Agora, o erro de tipo sobre a pessoa. No erro acidental sobre a pessoa, há erro de representação em relação à pessoa a ser atingida pela ação do agente. Razão pelo qual o agente, né? Um minutinho. Razão pelo qual o agente, né, a pessoa a ser atingida pela ação,
pretendia, de fato, ser outra pessoa a quem ele ofenderia. No presente caso, são as condições ou qualidades da vítima, né, que o agente pretendia ofender, e não as condições ou qualidades da vítima sobre a qual recaiu a conduta. Então, assim, ele queria atingir uma pessoa, mas por um acontecimento ele acabou atingindo o outro. Então, aqui ocorreu um erro de tipo sobre a pessoa. Assim, vai dispor a regra do 3º parágrafo do artigo 20 do Código Penal, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Como, por exemplo, tem-se o agente que queria atingir com golpes de faca seu tio, e ao aguardar em uma esquina onde a vítima supostamente passaria, né, no local naquele momento, o agente atinge com golpes de faca seu pai, ou irmão gêmeo do seu tio, vindo este a falecer. Nesse caso, o agente ele vai responder por homicídio qualificado. Quando há índices de que seria cometido a traição emboscada, ele pagaria, nesse caso, a sentença por como se ele tivesse matado seu próprio pai, tá? E não o seu tio. Vai valer aqui a intenção dele, que era, né, o pai. Caso fosse contrário, ele responderia pela incidência da agravante genérica prevista. Erro de tipo na execução, aberratio ictus. O erro na execução se encontra signado no artigo 73 do Código Penal, que vai dizer a seguinte frase. Quando por acidente ou erro no uso dos meios da execução, o agente, ao invés de atingir uma pessoa que pretendia, né, ofender, ele atinge a pessoa diversa e responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se no disposto no parágrafo 3º. O artigo 20 desse código, no caso de também ser atingido a pessoa que o agente pretendia de fato ofender, aplica-se também a regra do artigo 70 do Código do aberratio ictus. Em direito penal, significa basicamente que o erro na execução ou erro por acidente. No artigo 53, nos conduz à conclusão de que existe duas espécies de aberratio ictus, né? Que é em sentido estrito e em sentido amplo. Se eu não me engano, a Luizinha explicou pra gente o sentido estrito. Na primeira, a pessoa ela pretendia a pessoa que ele realmente pretendia ser atingida não é atingida, só ele vai atingir um terceiro. E na segunda hipótese, né, em sentido amplo, a pessoa pretendida é de fato atingida e também não só ela, como outra pessoa vai ser atingida. E o erro na execução literalmente significa basicamente um desvio de golpe. Ocorre quando ele desloca ou modifica o curso previsto pelo autor, que não alcança o objeto nem o concreto bem jurídico representado e era intencionado, mas sim ele atinge outro objeto e bem jurídico completamente distinto e mais ou menos próximo do primeiro. Então, a situação do pai que tinha, por exemplo, um irmão gêmeo, e aí a intenção dele, na verdade, era matar o tio, mas ele acabou matando o pai, que era o irmão gêmeo. Era um erro de tipo. Erro de tipo completamente acidental, né? Diverso do pretendido, que chama aberratio criminis, isso eu acho que, se não me engano, a Luzia já cobrou na prova dela. Prevista no artigo 74 do Código Penal, no aberratio criminis, o agente, ele por acidente ou erro na própria execução, né, do crime, ele pretende lesionar um determinado bem jurídico e acaba por lesionar outro, de espécie diversa ou ambos. O que se altera aqui não é a pessoa atingida, como no aberratio ictus, que trataria de uma pessoa, mas sim um objeto, ou realização de, o que se declara no aberratio ictus, mas o título do delito, pois o agente vai realizar um crime diverso do pretendido. O crime aqui não é contra uma pessoa, mas sim pretendido. Por exemplo, o agente ele pretende atingir o automóvel de seu amigo, o objeto, mas ao lançar uma pedra em direção ao carro, ele atinge um terceiro que trafegava pela rua. Ele vai errar o objeto nessa situação. Assim sendo, o agente ele vai responder, né, na modalidade culposa pelo resultado atingido, já que o agente poderá responder na modalidade tentada. Além disso, caso atinja de fato o resultado pretendido e não pretendido, o de dolo e o de culpa, haverá concurso formal. Por conseguinte, a única diferença entre o aberratio ictus e o aberratio delicti está na diferença do bem jurídico atingido. E também, por último, o erro de tipo acidental por dolo geral, que é o erro sucessivo. Diferente dos demais, né, erros de tipo, o aberratio causa, ele ocorre quando o agente está pensando em já ter consumado o crime e ele realiza outra conduta
E essa segunda conduta é a que, de fato, né, vai efetivar a consumação do crime sem o conhecimento do próprio autor do crime. Por exemplo, o fulano atira em ciclano, achando que ele já está morto, pega o corpo e joga no rio. Contudo, o ciclano ele morreu apenas pelo afogamento, ele não tinha morrido pelo tiro, pois ainda estava vivo antes de ser jogado no rio. E nesse caso, embora o agente tivesse em erro quando a forma de consumação do crime é certa, que houve dolo na prática, ele tinha a intenção de fato de matar o agente, a imputação do crime cometido conclui que o agente responderá pelo crime na forma dolosa, como se não houvesse o erro, já que de qualquer forma ele matou o agente, apesar de já achar que tinha matado antes. Ele vai responder então pelo resultado ocorrido, mas a modalidade culposa, caso não exista essa situação. Novamente, eu vou relembrá-los o que é o crime préter-doloso. Erro de tipo, basicamente, foi isso, mas eu vou relembrar o que é o crime préter-doloso, porque a Luzia meio que reforçou para a gente explicar isso. O crime préter-doloso, portanto, ocorre quando o agente ele tem a intenção inicial de cometer um crime e acidentalmente ele pratica um crime mais grave, sem intenção, mas de forma culposa. A intenção dolosa dele era um crime menor, mas por conta da situação acabou gerando um resultado maior e esse resultado vai ser doloso, vai ser culposo. Então ele vai responder de forma culposa pelo resultado. Essa categoria ela vai se diferenciar do crime qualificado por conta do resultado em si, já que a qualificação ela pode ocorrer tanto quanto resultado doloso quanto culposo, enquanto no préter-doloso, né, que é o que a gente está estudando, a qualificação está sempre associada a um resultado culposo e vai manter aqui sempre o dolo inicial, ou seja, o agente ele teve a vontade de cometer o crime, mas ele não desejou que o resultado fosse mais grave. O resultado mais grave aconteceu completamente por culpa. De forma sucinta, então, o crime préter-doloso é a hipótese de que há dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, e existe um crime inicial que é doloso e o resultado final que é culposo. Eu acho que por hoje é só. Hoje eu não coloquei questões, mas eu vou mandar depois questões no grupo. E é isso. Na semana que vem a gente começa a fazer revisões para já fazendo uma revisão do conteúdo de todo que você já tiver. Então é isso. Muito obrigada e tchau.